terceiro vídeo de teologia contemporânea. Deu aqui um branco aqui, eu ia falar teologia arminiana, mas faz parte, né? Teologia contemporânea. Estamos na página de número 27, começando aqui o novo subtópico, neo-ortodoxia e outros rótulos. Durante um bom período, as pessoas tentam rotular tudo, né? As pessoas tentam rotular tudo na vida para poder entender melhor. Só que nenhum rótulo expressa corretamente a essência do frasco. Nada é 100% aquilo que está escrito no rótulo. E no mundo intelectual isso traz um pensamento muito correto, né? Não existe rótulo que possa definir na sua abrangência aquilo que a pessoa está defendendo naquele momento. Por isso que eu não gosto muito de rotular. A gente rotula apenas para a questão de se situar, mas levar à risca o rótulo é muito complicado. A gente não pode de forma alguma levar à risca isso. E isso acontece então aqui na teologia barthiana. Como era algo que aparentemente era estritamente novo, a teologia barthiana ela, então começa a ganhar rótulos para que os seus seguidores pudessem a ser locados dentro de um pensamento. A próprio nome neo-ortodoxia. Se nós formos enxergar como neo-ortodoxia, a própria palavra ela já é antagônica dentro de si mesma. Neo, novo, ortodoxia, antigo. Como uma coisa antiga pode ser nova? E como uma coisa nova pode ser antiga? Contudo, seria também, Barth, uma neo-ortodoxia dentro de um pensamento? Que se for dentro de um pensamento, existe um neo-ortodoxo. Eu posso pegar aquilo que é ortodoxo e, através de ferramentas contemporâneas, entender aquilo que já tinha sido entendido pelos meus antepassados. Na época de Calvino, ele escreve um pensamento dentro do monergismo. A sua teologia ela vai girar em torno do monergismo, contudo é uma evolução da teologia luterânica, que também era monergista. E aí são dois aspectos de uma mesma teologia que se tornam uma teologia diferente, mas não antagônica. Então, nesse ponto de vista, acaba sendo um aspecto de uma neovisão, uma nova visão. Então, quando se fala de Karl Barth, temos de ter em nossa mente que a teologia de Barth era uma teologia reformada. Só que, no decorrer do tempo, ele enxerga de forma mais abrangente isso, utilizando outras ferramentas intelectuais. Exemplo, psicologia. Não se havia na época de um pensamento psicológico, né? Na época de Calvino, na época de Lutero. Ele já vai usar a psicologia para poder entender os personagens bíblicos. A filosofia, de uma forma mais abrangente, havia, só que na época de Barth, o advento iluminista trouxe um entendimento filosófico muito mais amplo e melhor nesse período. Então ele vai utilizar isso também. Ele vai trazer também a concepção da autocrítica, que vai analisar o texto bíblico dentro da história, da sociologia, que já era presente nesse período, e da classe gramatical, que é a interpretação de texto de uma maneira gramatical, de uma hermenêutica, né,
mais gramatical, mais pautada dentro da literatura. A exegese, ela vai ser muito mais crítica ao utilizar todos esses aspectos. Então, nisso, né, ele vai entender os seus seguidores, né, que dentro da palavra neo-ortodoxia vai ser baseado dentro de uma análise crítica da literatura bíblica, que vai valer o pressuposto de um novo insight que vai trazer a importância dos pensamentos modernos, história, ciência, psicologia e etc. As pessoas falam, mas eu discordo que a Bíblia deve ser entendida assim. A Bíblia é um livro como outro qualquer. E mediante esse livro, como um outro qualquer, a gente deve entender, deve compreender que o ensinamento das Escrituras Sagradas devem ser interpretados de uma forma bem consciente. De uma forma bem consciente. Para que nós possamos, então, chegar à verdade do texto, que nunca chegaremos. Que nunca chegaremos à verdade do texto. Seja espiritual, seja cientificamente. Porque fica muito difícil você entender o que uma pessoa escreveu, sem conhecer a pessoa de fato, a história da pessoa. E a Bíblia tem esse aspecto, né? A Bíblia tem esse aspecto. A gente não tem essa compreensão do que escreveu a história de fato. Só daquilo que é chegado até nós. E espiritualmente também. Paulo, ele escreve de uma maneira filosófica que hoje nós vemos em parte, mas amanhã nós veremos face a face. Hoje as coisas são nos dadas de maneira fragmentada. E é isso que acaba trazendo de uma forma de pensamento ao lidar com a coisa, né? Agora ressuscitei até Machado de Assis, né? A coisa, né? Falando sobre a interpretação contemporânea. A teologia de Barth também ela é chamada de nova de dialética ou de teologia dialética. O que seria uma teologia dialética? Vulgarmente falando, seria uma teologia que é feita do toma lá da cá. Ele seria um diálogo, né? É isso. Ele responde, não, mas isso pode ser aquilo também. E assim ele vai crescendo dentro do pensamento dialético, né, do ser humano. Contudo, essa interpretação, essa nomenclatura, ele não vai ser entendido completamente. Mas vale ver também que não é totalmente desprezado, como também a neo-ortodoxia. Por quê? Qual seria a dialética que é adotada por Deus? Haja vista que Deus, para Barth, era o dono da própria teologia, e a Bíblia era a base de toda a teologia. Ele, ao compreender que Deus é transcendente, então há uma necessidade desse Deus se comunicar com o ser humano para que o ser humano possa fazer a sua teologia, possa fazer a teologia. Então, ele começa a ver que há uma revelação de Deus no decorrer da história que se completa em Jesus Cristo. E que hoje só se pode fazer teologia através da dialética, ou seja, da conversa que nós temos com o Filho. E aí a gente cai em um outro rótulo, que é o rótulo da teologia da palavra. A teologia da palavra nem sempre é entendida da forma que nós podemos compreender logo de cara, que é a teologia pautada na Bíblia apenas. É claro que para Barth a Bíblia é a base de toda a teologia, mas, contudo, Jesus também é chamado de a palavra. João capítulo 1, versículo 1 e João capítulo 1, versículo de número 14.
né, se a minha mente não estiver aqui enganando-me. Então, mediante a isso, toda a teologia para Barth deveria ser feita sobre o aspecto da palavra que é Jesus Cristo, entender a Bíblia através de Jesus Cristo. Bom, como Barth vê a Bíblia? Aqui que é a complicação para as pessoas que são mais ortodoxas no pensamento, né? Barth, ele vai ver a Bíblia, né, como revelação de Deus, contudo, escrita pelos seres humanos, que é uma verdade. Só que a nossa religiosidade às vezes não nos deixa perceber isso. Quando a Bíblia é escrita pelos seres humanos, ela vai ter marcas da fragilidade do próprio ser humano. E aí, alguns trechos da Bíblia têm erros de ortografias, erro de expressão, erro da história, erro da geografia local, tendências, né, para um lado. Você nota que o rei Davi, ele é o rei que acaba sendo predileto. E toda a história bíblica acaba sendo narrada pelo rei Davi, né? A gente vê dois personagens simbólicos no livro de Josué, né, que é Caleb e Josué. Contudo, aonde é que está Caleb no livro de Josué? Porque quem provavelmente escreveu o livro de Josué pode ter sido filho do próprio Josué. Então, a história fica em cima do pai. Existem esses detalhes nas escrituras sagradas. E aqui ele vai trazer um trecho, né, de um livro, né, não seria nem um livro, seria um tratado que ele escreve em Nova York, né, que é a parte da filosofia liberal, em 1954, na página 223 desse livro, está aqui no nosso 29, tá? Ele vai falar sobre a palavra de Deus e nós iremos encerrar concernente a esse pensamento aqui de Calbart. Seria uma desonestidade, seria uma desonestidade intelectual negar a relatividade ou caráter problemático da Bíblia. O grande perigo é o de que a eliminação da relatividade humana da Bíblia leve à eliminação precisamente daquilo que a Bíblia dá testemunho, a revelação divina. Pois não é da natureza da revelação que seja relativa e problemática a forma pela qual ela nos confronta. O que isso quer dizer? Né? Se lembra do início da teologia dialética, que nós falamos mais um pouquinho atrás? Para ele, de tempo em tempo, Deus, a alguns seres humanos, ao ler a Bíblia pela fé, com fé, o Espírito Santo ilumina aquela pessoa. E então essa pessoa receberia uma revelação daquilo que está escrito na Bíblia. Não é revelação de uma nova interpretação, mas é enxergar a Bíblia como verdadeiramente palavra de Deus. Senão, pelo contrário, as pessoas só iriam enxergar as tensões textuais que ali estão na Bíblia. Então, a Bíblia, ela se torna a palavra de Deus. Terminamos aqui a nossa aula. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.